A paz do Senhor, povo de Deus, glória a Deus. Amados, estamos começando uma série de vídeos, sobre escatologia, doutrina das últimas coisas. E essa lição aqui que eu vou estar passando nesse vídeo é sobre o arrebatamento da igreja. É a lição 1, Estamos começando aí esse estudo bíblico. Peço que você se inscreva no nosso canal para estar acompanhando os nossos vídeos, nossos estudos. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Vai ser um estudo de grande importância para a sua vida espiritual, amém? E nesse vídeo nós vamos estar falando sobre o arrebatamento da igreja, amém? Livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, ou seja, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, diz assim: Jesus falando: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A certeza do arrebatamento da igreja vem da promessa do próprio Senhor Jesus, que é o dono da igreja. Então é uma promessa que Jesus está fazendo aqui para os discípulos e para a sua igreja, que ele vai voltar para buscar o seu povo, para buscar aqueles que estão na sua presença, que foram salvos, amém? Ele fez essa promessa e essa promessa irá se cumprir. Eu acredito que vai se cumprir, porque foi o Senhor Jesus que prometeu. Então o crente, ele precisa acreditar, ele precisa crer que essa promessa vai se cumprir, amém? Quando a Bíblia fala da vinda do Senhor Jesus, o assunto aparece como um só evento, mas no seu contexto doutrinário, ela tem duas etapas distintas, A primeira etapa é que Jesus vai voltar invisivelmente para o mundo. Esse é chamado de arrebatamento da igreja. E a segunda etapa, Jesus vai voltar visível, ou seja, fala da vinda de Jesus em glória, especialmente para Israel, ok? Então se torna um evento só, A primeira etapa é que Jesus vai voltar invisivelmente, e a segunda é que ele vai voltar visivelmente, ok? Isso está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1 e versículo 8. Anote aí, para depois você estar lendo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Zacarias 14 e versículo 4. Amém? Quando a Bíblia fala da vinda do Senhor Jesus, o assunto aparece como um só evento, mas no seu contexto doutrinário, ela é dividida em duas fases. Existem 3 escolas de interpretação. Quais são essas 3 escolas? A primeira escola, ela ensina, ela abre espaço para entendermos como e quando ocorrerá esse grandioso evento. A primeira escola, eles são chamados de pós-tribulacionista. Pós-tribulacionista, guarda essa palavra. Essa escola interpreta que a igreja remida por Cristo passará por a grande tribulação. Ou seja, essa escola ensina que a igreja, que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, vai passar por toda a grande tribulação. Eles ensinam isso, ok? A segunda escola, ela é chamada de mid-tribulacionista. Essa escola ensina que a igreja entrará no período da grande tribulação, até a sua metade. Ou seja, essa escola mid-tribulacionista ensina que a igreja vai passar pela grande tribulação até a metade da grande tribulação. Seus intérpretes se baseiam numa interpretação isolada de Daniel 9:27, cujo texto fala que depois do opressor firmar um concerto com Israel por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ok? Eles usam Daniel capítulo 9:27, que é um texto isolado. São chamados de mid-tribulacionista. A terceira escola que fala da grande tribulação, eles são chamados de
que fala do arrebatamento da igreja, elas são chamadas de pré-tribulacionista. Podemos começar entendendo essa escola de interpretação com as palavras de Paulo aos Tessalonicenses, quando escreveu: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. Ensina que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes que se inicie o período da grande tribulação. É uma interpretação, que honra as sagradas escrituras e ajusta-se devidamente à esperança cristã da volta do Senhor nos ares. Então, essa escola que ensina que são pré-tribulacionistas, eles honram mais as escrituras, ou seja, eles estão mais de acordo com as escrituras, que em 1 Tessalonicenses 5:9 ensina que a igreja não vai passar pela ira, pela ira, e nós sabemos que a grande tribulação vai ser derramado a ira de Deus, Então eles interpretam que honra as escrituras sagradas, devidamente à esperança cristã da volta do Senhor nos ares, ok? Então essa é a escola que ensina aí que a igreja ela não vai passar por a grande tribulação. Eu também acredito que a igreja não vai passar por a grande tribulação, porque em 1 Tessalonicenses 5:9 está ensinando que a igreja não passará por a ira, pela ira. E nós sabemos que o período da grande tribulação vai ser um tempo de ira. Deus vai derramar a sua ira, Duas palavras gregas relatam ao arrebatamento. Encontramos várias palavras no grego do Novo Testamento relativas ao arrebatamento que pode aclarar nosso entendimento acerca do arrebatamento. Detectamos duas palavras principais, que são elas: parousia. Então, no grego, a palavra arrebatamento é parousia, que literalmente quer dizer presença, chegada rápida e visita, É a palavra mais usada aí nas escrituras sagradas, ok? Frequentemente usada nas escrituras para descrever o retorno de Cristo, pois ocorre 24 vezes, ou seja, essa palavra ocorre 24 vezes nas escrituras, que é a parousia. Seu sentido é abrangente, porque não define apenas a volta de Cristo até ou sobre as nuvens, mas em outras vezes se refere à sua volta pessoal à terra. Você pode conferir aí, ler os versículos, anotar aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, 1 Tessalonicenses 2:19, 4 e 15, 1 Tessalonicenses 4 e 15. Portanto, o sentido é geral e não específico. A ênfase maior é dada à vinda corporal e visível de Cristo. Então, a ênfase maior na Bíblia ela é dada à vinda corporal, ou seja, a vinda visível de Cristo para Israel. A segunda palavra é epifaneia, no grego. Arrebatamento, ela é chamada de epifaneia, que literalmente significa manifestação, vir à luz, resplandecer ou brilhar. O sentido é mais específico, porque se refere especialmente à vinda sobre as nuvens, É a volta pessoal e a volta pessoal de Cristo à terra, que acontecerá com uma manifestação visível e gloriosa. Você pode estar lendo aí, 2 Tessalonicenses 2:8, 1 Timóteo 6:14, 2 Timóteo 4:6. A palavra parousia é abrangente, pode se referir-se tanto à vinda de Cristo para a igreja como para o mundo,
Então ela se refere à vinda visível ou à vinda invisível, as duas coisas. Entretanto, epifaneia é um termo que especifica, ou seja, que especifica a volta de Cristo à Terra, de modo mais direto, porque diz respeito à sua manifestação pessoal, né? Fala a respeito da manifestação pessoal. Qual a diferença entre as duas etapas da vinda de Cristo? Vamos ler aqui, vamos estudar aqui a diferença das duas etapas, ou seja, da vinda visível e da vinda invisível. Referente ao arrebatamento, Cristo virá até ou sobre as nuvens, que é a vinda invisível. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 17. Depois você confere aí. Será de modo invisível para a terra, porque virá para os seus santos, ou seja, vai vir só para a igreja. As pessoas não vão ver, né, a sua vinda, as pessoas que não aceitaram a Jesus. Ele vai encontrar os santos nos ares. Em relação à manifestação pessoal de Cristo na terra, ele virá sobre as nuvens, de modo visível, né? E com os seus santos, ou seja, a segunda vinda, Jesus vai vir de modo visível, mas ele já vai vir com a igreja, vai vir junto com a igreja. Você pode conferir lá em Colossenses, capítulo 3 e versículo 4. No primeiro evento, Cristo, pelo poder da sua palavra e com voz de arcanjo, arrebatará a sua igreja remida pelo seu sangue, num abrir e fechar de olhos. Então a igreja vai ser arrebatada num abrir e fechar de olhos, vai ser muito rápido. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 52. Esse arrebatamento acontecerá antes que venha o anticristo e instale o seu domínio sobre a terra por 7 anos. O segundo evento da volta de Cristo acontecerá no final dos 7 anos da grande tribulação, quando ele irá destruir o domínio do anticristo e instalar seu reino de 1000 anos na terra. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 19 e versículo 11. Amém? Apocalipse capítulo 19 e versículo 11. Apocalipse capítulo 20 também, versículo 1 e 60. Né? Participantes do arrebatamento da igreja. Quem vai participar do arrebatamento da igreja? Primeiro, o próprio Senhor Jesus Cristo diz, as Escrituras, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Então Jesus Cristo vai participar. 1 Tessalonicenses 4,16. O apóstolo Paulo dá ênfase ao senhorio de Jesus, conquistado no Calvário, quando diz, o mesmo Senhor, os vivos em Cristo e os mortos salvos vão receber a ordem de comando do próprio Senhor Jesus Cristo. Então Jesus participará do arrebatamento e os vivos em Cristo, aqueles que estiver vivo, que estiver na presença de Cristo, ok? Segundo, o arcanjo. O arcanjo também vai participar do arrebatamento. A tradução do texto diverge na forma, mas não anula o fato, conforme está escrito, a voz do arcanjo, ou com voz do arcanjo. 1 Tessalonicenses 4,16. O texto de Daniel indica que o arcanjo Miguel participará do evento da segunda vinda de Cristo. Daniel capítulo 12, versículo 1. Muito especialmente da Epifaneia, quando Cristo, rodeado de exércitos celestiais, descerá sobre a terra. Descerá sobre a terra no Monte das Oliveiras. Então a segunda vinda ele vai descer sobre a terra no Monte das Oliveiras. Está escrito lá em Zacarias capítulo 14, versículo 3
e 4. Está escrito também em Apocalipse capítulo 1, 6 e 7. Porém, no evento do arrebatamento da igreja, a participação do arcanjo será efetuada pela voz de comando e chamamento, né? A qual será ouvida apenas pelos remidos. Então, a voz do arcanjo vai ser ouvida somente pelos remidos, ou seja, aquele que não está em Cristo não vai ouvir nada, né? Só aqueles que foram escolhidos, que foram salvos. Os mortos em Cristo. Quem vai participar também do arrebatamento é aqueles que morreram em Cristo. Naquele dia, os mortos e os vivos em Cristo ouvirão a voz de chamamento da trombeta do Senhor pelo arcanjo, e num abrir e fechar de olhos. Então, aqueles que morreram em Cristo, eles ouvirão o soar da trombeta. E aqueles que estão vivos, então os vivos e os mortos que estão em Cristo. Isso está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Estarão na presença do Senhor nos ares, com corpos glorificados. A palavra mortos diz respeito aos santos, que ressuscitarão com corpos transformados em corpo espiritual, enquanto que os corpos dos ímpios permanecerão em suas sepulturas até o dia do juízo final. Apocalipse capítulo 20 e versículo 12. Assim como Cristo ressuscitou corporalmente, os crentes salvos também ressuscitarão corporalmente. Então, assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou corporalmente, assim também os salvos em Cristo vão ressuscitar corporalmente, assim como Cristo ressuscitou. Você pode ler lá no livro de Lucas, capítulo 24, 39, Atos 7, 55, 56, né? Esses versículos aí, anote aí, em nome de Jesus, para você estar lendo. Na lição referente à ressurreição, tratamos sobre a natureza dos corpos ressuscitados. Então, nós vamos passar ainda a lição sobre a ressurreição. Amém? Os vivos preparados para subir ao encontro de Cristo. O mesmo poder transformador operado nos corpos dos que morreram no Senhor atuará nos corpos dos crentes vivos naquele dia. Aos Tessalonicenses, Paulo declarou: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17. E aos Coríntios também disse: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51. Quase que simultaneamente, a ressurreição dos mortos em Cristo, naquele momento, os vivos em Cristo também ouvirão a voz do arcanjo, e num tempo incontável serão transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Os corpos mortais serão revestidos de imortalidade, porque nada terreno ou mortal poderá entrar na presença de Deus. Olha que maravilha, né? Será o poder do Espírito Santo sobre a matéria do incorruptível, sobre o corruptível, né? 1 Coríntios capítulo 15, 53 e 54 fala sobre esse assunto, né? O arrebatamento dos vivos implica livrá-los do período terrível da grande tribulação. Então os vivos vão ser arrebatados e vão ser livres da grande tribulação. Elementos especiais do arrebatamento da igreja. Quais são, né, os elementos especiais do arrebatamento da igreja? Alguns elementos especiais e misteriosos indicam a natureza e procedimento do arrebatamento da
igreja na vinda do Senhor. Surpresa. Esse elemento é rejeitado por alguns grupos que entendem que não haverá dois eventos distintos. Ou seja, surpresa. Um dos elementos é surpresa. Nós vamos ser surpreendidos. O arrebatamento da igreja é a vinda pessoal de Cristo. O arrebatamento da igreja e a vinda pessoal de Cristo. Ora, o que a Bíblia nos ensina é que a igreja constituída pelos mortos e vivos em Cristo se encontrarão nas nuvens com o Senhor. Vamos se encontrar nas nuvens com o Senhor. Se por alguns a ideia da surpresa é rejeitada, uma grande maioria de cristãos prefere o que declara as Escrituras, que destacam o elemento surpresa. Tito 2,13, Mateus 24, 35, 36. Esse elemento é fundamental porque a igreja vive na esperança da vinda do Senhor. Aleluia! A igreja vive na esperança. Segundo elemento, invisibilidade. Então Cristo vai vir invisível para resgatar a igreja. Invisibilidade, ou seja, as pessoas não vão ver, 1 Tessalonicenses 4,17, porque será um evento invisível. E para quem será invisível? Para o mundo. Vai ser invisível para o mundo. O mundo material, porque os arrebatados serão constituídos somente dos transformados. Vai ser arrebatado só aqueles que foram transformados por Cristo. A transformação será tão rápida, que nenhum instrumento cronológico, palavra difícil, nenhum instrumento cronológico terá condição de perceber ou marcar o tempo. Quando o crente conquistar esse corpo imaterial, a matéria perderá totalmente sua força. Olha que maravilha, Nós vamos ser transformados e arrebatados num abrir e piscar de olhos. Aleluia, louvado seja Deus. Velocidade do arrebatamento. Qual a velocidade? Está em 1 Coríntios, capítulo 15, 52. Para tentar explicar a velocidade do evento, Paulo usou o termo grego atomos, que aparece no texto sagrado, pela expressão no momento, cujo sentido literal é indivisível quanto ao tempo. Aqui a palavra átomos era usada para denotar algo impossível de ser contado ou dividido. Também encontramos outras expressões bíblicas para denotar velocidade, tais como abrir e fechar de olhos. Vai ser no abrir e fechar de olhos, ou piscar de olhos. Mesmo em época avançada e de velocidade da cibernética e da tecnologia, nada poderá contar e detectar o momento do milagre, do arrebatamento da igreja. Então nada pode contar a velocidade do arrebatamento da igreja. Vai ser coisa muito rápida. É por isso que nós devemos estar preparado, em nome de Jesus. Está preparado. Amém? Conclusão da lição: estudar e meditar sobre o arrebatamento da igreja promove-nos remidos à fé e à esperança na vinda do Senhor Jesus. Não nos preocupemos demasiadamente com as várias teorias de interpretação sobre o arrebatamento, se ocorrerá antes, no meio ou depois da grande tribulação. Permanecemos sim atentos ao fato